Oi, pessoal! Eu sou a professora Bárbara, a professora de vocês de História do primeiro ano. Essa daqui é a nossa aula 57. E nessa aula a gente vai continuar, na verdade, a gente vai continuar dando continuidade ao que a gente está estudando sobre as formações das monarquias nacionais. Na nossa aula passada a gente estudou sobre o absolutismo e nessa nossa aula nós vamos estudar sobre o mercantilismo. Mas antes da gente ver o que é o mercantilismo, como que ele foi praticado, quero que vocês deem um oi aí para a Viviana, que é a nossa intérprete, que vai ficar com a gente toda essa aula. E eu não quero que vocês esqueçam de ir lá no Classroom, vocês vão ter lá o primeiro link, cliquem lá, façam a tarefa, registrem a presença de vocês, e daí tá tudo garantido. Vamos agora para a nossa aula? Bom, antes da gente pegar e falar sobre o mercantilismo, a gente tem que ver quais são os nossos objetivos. Por que a gente está estudando esse conteúdo? Primeiro que a ideia é compreender o conceito de mercantilismo, Como é que esse conceito, como é que o mercantilismo ele vai ser aplicado, como que ele vai funcionar ali nas monarquias, na organização do Estado, principalmente a organização do Estado ali no continente europeu. E que nós aqui na América, aliás, vamos estar, a gente vai acabar vivendo também o mercantilismo. A gente já vê sobre isso. E nós vamos aprender quais as principais características do mercantilismo e as suas aplicabilidades dentro da economia daquele período. Vamos lá? Antes de a gente estudar sobre o mercantilismo, a gente tem que retomar, Por que a gente está estudando esse conteúdo? O que a gente já estudou até agora, Como que as coisas se encaixam? Primeiro, que nós já estamos aí algumas aulas estudando sobre o surgimento das monarquias nacionais no continente europeu. Então, durante o período da Idade Média, como nós já estudamos, o rei ele vai perder o seu poder, ele vai descentralizar. Nós vamos ter, então, o poder mais ligado a quem tem terra, os senhores feudais. Esse longo processo, lá quando a gente chega na Baixa Idade Média, nós vamos ver que os reis eles passam novamente a fortalecer, a se fortalecer, ter o poder centralizado novamente nas suas mãos. Isso, obviamente, com a ajuda de um grupo social que vai ser a burguesia. Então, nesse momento, os reis eles vão fortalecer e estabelecer os laços econômicos com a burguesia. Os burgueses vão ser muito importantes, porque os burgueses, eles vão acabar trazendo, financiando, de certa maneira, os exércitos para esses reis, para eles se fortalecerem cada vez mais. E os burgueses vão encontrar nesses acordos comerciais com os reis uma coisa muito boa, porque os seus impostos vão ser melhorados e os seus acordos comerciais vão trazer muito mais trabalho para eles. Bom, nós vamos ver que a gente estudou que essas monarquias fortalecidas através desses acordos com os reis e a burguesia, esse poder centralizado na mão dos reis, vão acabar formando monarquias nacionais. Nós estudamos então sobre essas formações em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e na França. E vamos ver que no momento da passagem ali do final dessa baixa Idade Média para a passagem para uma outra era que nós estamos começando a estudar, começando a ver como é que as pessoas viviam nesse período chamado Era Moderna, Idade Moderna, é nessa passagem que nós vamos ver que o poder dos reis vai estar tão centralizado nas mãos deles, eles vão se tornar figuras tão importantes que a gente vai chamar esses reis, em alguns lugares da Europa, de reis absolutistas, um poder absoluto. Quais são os fatores que fortalecem o absolutismo, que nós estudamos na nossa aula anterior? A expansão marítima, conteúdo da nossa próxima aula. Nós vamos ver que a reforma protestante, ou seja, o poder da Igreja Católica vai diminuir, e isso vai ser benéfico para os reis, e nós vamos ver que a imprensa, a comunicação vai trazer uma importância maior do rei para os seus súditos. Bom, então a gente já viu
o que estava acontecendo, quais eram as coisas que estavam acontecendo na Europa, e agora a gente vai ver, né, como é que o mercantilismo ele vai então ser aplicado nesse momento. Na nossa aula de hoje a gente vai estudar então o mercantilismo, que é um conjunto de ideias e práticas econômicas. Então, vamos lá, gente. Se no absolutismo nós vimos as práticas políticas estavam ali agindo, no mercantilismo nós vamos ver, então, as práticas econômicas que ocorreram na Europa entre os séculos XV e ali o século XVIII, mais ou menos. Bom, vamos ver então, a gente vai ver então como é que tudo aconteceu. Tá, então a gente está falando de economia, mas a gente passou o trimestre lá, o segundo trimestre inteiro, estudando sobre a Idade Média, as pessoas viviam de uma maneira e como que assim, um piscar de olhos tudo mudou? Não é bem assim, né? A partir do século XI, já ali na Baixa Idade Média, a economia europeia ela vai passar por várias transformações. Porque, veja só, existiram várias epidemias que aconteceram na Europa. Vocês lembram que a gente estudou sobre várias epidemias de doenças que tomaram o continente europeu? E, inclusive, nesse momento aqui do século XI, essas epidemias vão diminuir. Com essas epidemias que diminuem, as invasões elas também vão acabar diminuindo. E é nesse momento que a gente vai ver algumas inovações técnicas relacionadas à agricultura surgindo novamente. Então veja só, todas essas mudanças, essas transformações, elas vão ser muito positivas para o continente europeu. Mas, nesse momento também ali da Baixa Idade Média, a gente vai ter um evento que a gente já estudou, que são as chamadas cruzadas. As cruzadas, os cristãos, eles vão sair dali do continente europeu e vão até o Oriente Próximo e lá eles vão, durante séculos, eles vão enfrentar, né, a tomada da Terra Santa de Jerusalém. As cruzadas elas vão ser muito importantes porque é através dessas incursões, né, dessas viagens que os europeus faziam até chegar ao Oriente, que começam a ser estabelecidos vários comércios. Então, o comércio dessas rotas, começam a existir rotas comerciais por causa das cruzadas. Olha só, então a gente está vendo transformações acontecendo, nós vemos que as cruzadas ocorreram e elas acabam trazendo rotas novas de comércio. O comércio entre o Oriente e a Europa começa a ocorrer. Nesse momento em que esse comércio, essas rotas começam a ocorrer, a economia ela passa, em alguns lugares, né, a se tornar monetária. Como assim economia monetária? Até então não existia a ideia de moeda, né, da ideia da troca de dinheiro, né, por alguns bens. E com um comércio cada vez mais crescente, a gente vai ver que isso acaba se tornando muito importante, né? A moeda ela passa a valer a quantidade de metal precioso que ela continha. Então, esses grupos eles vão acabar utilizando de metais, como a prata e o ouro, para fazer, né, cunhar as suas moedas. Nós vamos ver que, para um país que ele ser considerado rico naquele período, era necessário ele aumentar as suas reservas de ouro e prata. Mas observem, para uma nação aumentar as suas reservas de ouro e prata, não necessariamente ela precisaria ter ouro e prata em seu território. Ela poderia tomar o ouro e prata de outro território. Nós vamos ver que a expansão comercial marítima por outros continentes vai ser essencial para a criação dessas reservas. Esses continentes, vários desses reinos, desses estados modernos na Europa, vão se fortalecer e vão criar e acumular, né, toneladas de ouro e prata, principalmente vindo aqui do nosso continente, do continente americano. E é através dessas todas essas práticas, de todos esses acontecimentos, que a gente vai ver o florescimento, né, o surgimento das práticas mercantilistas, dessas práticas econômicas que vão existir enquanto os reis absolutistas dominavam a política.
Nós temos aqui o nosso primeiro quiz. Quero que vocês leiam com atenção e a gente já retorna para ver qual é a alternativa correta. Vamos ver qual é a alternativa correta? A pergunta era: o mercantilismo tem suas práticas exercidas em que setor? E a alternativa correta é a letra A, no setor econômico. Bom, o que é o mercantilismo? Então vamos a algumas definições que eu não quero que vocês se percam. São práticas econômicas adotadas pelas monarquias absolutistas europeias. Então veja só, o absolutismo e o mercantilismo, elas andam juntas, de mão dadas, né? E então a gente vai ver que um é uma prática política e o outro é a prática econômica. Eles precisam de um e de outro, né? Aqui a gente tem uma imagem que representa a exploração de minas de ouro aqui na América e eu quero já que vocês já pensem como é que essa prática econômica ela foi importante. Por que ela foi importante? É que a gente vai ver que, por exemplo, né, a coroa espanhola ela vai explorar muito ouro nas suas colônias aqui da América. E essa ação ela estava ligada, né, totalmente ligada com um acordo do metalismo. Já vamos falar sobre o metalismo, né, que é uma das práticas do mercantilismo. Aliás, chegamos aqui, quais são os princípios do mercantilismo? Então, a gente já viu que o mercantilismo, ele é uma prática econômica e ele faz parte, na verdade, da prática de um regime político do absolutismo monárquico. Bom, quais são os princípios? Como é que o absolutismo utilizava do mercantilismo, né? Quais são os princípios? O primeiro que a gente tem aqui listado é o metalismo. Como nós já vimos, era necessário o acúmulo de metais preciosos. E quanto mais ouro, quanto mais prata se conseguisse, mais rico e mais poderoso era aquele estado. Balança comercial favorável. Isso daí foi uma grande sacada deles. Eles viram o seguinte, que quanto mais, né, eles exportassem, seria mais benéfico, porque daí a economia deles ia melhorar. E eles, quanto menos importassem, menos pegassem produtos que viessem de fora, seria muito melhor. Protecionismo. Ele incentivava o comércio e a manufatura nacional. Veja, do que a gente está falando? A gente está falando que existia um incentivo, né, para se crescer comercialmente, para o comércio aumentar dentro ali da nação, mas que os produtos que viessem de fora, eles teriam uma taxação de cobrança de impostos muito mais altas. Ou seja, as pessoas, elas de certa maneira, elas iam acabar comprando produtos nacionais, porque eles iam ter um valor muito melhor do que os produtos que viessem de fora, estrangeiros. E o exclusivo colonial, onde as colônias comercializavam apenas com as suas metrópoles. Então, quando esses países eles chegam na América e nós nos tornamos, no caso do Brasil, que foi uma colônia, existia então esse acordo colonial. A colônia ela só poderia fazer acordos comerciais com a sua metrópole, que era, né, a nação, o estado que havia dominado, né, e estava explorando aquele território. A economia mercantilista. Bom, uma das coisas importantes
para a gente pensar sobre a economia mercantilista era que o Estado, né, ele ia intervir na economia. Isso quer dizer o quê? Que o rei absolutista era ele quem determinava como que essa economia mercantilista ela ia agir. É por isso que a gente fala que o mercantilismo ele anda de mãos dadas com o poder absolutista. O rei absolutista, ele fortalece os laços com os grupos de burgueses. E esses, por sua vez, né, os burgueses, eles vão financiar os estados centralizados. Quando isso acontece, o mercado é protegido, ou seja, ocorre aquela balança favorável, né? Ou seja, o cara que ele vai dominar a economia nacional, ele não vai ter problemas porque a população vai acabar comprando o seu produto, os produtos estrangeiros vão ser taxados com altos impostos. Isso tudo vai trazer um benefício muito grande para a burguesia local, né? A partir da prática dos princípios do mercantilismo, como nós vimos no metalismo, a balança comercial favorável, o protecionismo e o exclusivismo colonial, o Estado absolutista e a burguesia mercantil vão acabar promovendo um acúmulo muito grande de capital. Isso vai ser muito importante, gente, porque é desse grande acúmulo de capital que vai estar na mão dessa burguesia, nós vamos ver novamente do que a gente já falou em aulas passadas, né? Que a história, ao longo de um processo lento, nós vamos vendo que a história ela vai sendo modificada. E no mercantilismo, com um acúmulo de capitais, por meio dessa circulação de mercadorias, vão acabar sendo criadas condições para outros fatos históricos que nós vamos ver, que essa burguesia em algum momento vai ter tanto acúmulo de capital, que por que não investir em indústrias? Aí nós vamos ter a Revolução Industrial e nesse momento nós vamos ver o crescimento, o florescimento de um sistema econômico que, aliás, nós vivemos ele, que é o capitalismo, né? A gente vai chegar lá, vai caminhando para chegar no capitalismo. É importante a gente entender o mercantilismo porque ele talvez seja ali o que inicialmente vai estruturar, vai dar a base para a gente poder chegar no sistema capitalista. E nós vamos agora para a nossa atividade. Leiam com atenção, é uma atividade discursiva e a gente já retorna para ver qual é a resposta correta.
A pergunta era: qual prática mercantilista mais beneficiava a burguesia local? E está aqui o protecionismo, que incentivava o comércio e a manufatura do Estado, e a cobrança de impostos sobre mercadorias estrangeiras, ok? E a gente vai para as nossas considerações gerais. O que a gente estudou nesse conteúdo, né? Por que foi importante? Primeiro, a gente viu, né, como que o absolutismo monárquico ele vai ser um regime político que centraliza o poder dos reis nas suas mãos. E nós vamos ver que o absolutismo ele precisa se amparar em uma prática econômica, que vai ser o mercantilismo. O mercantilismo são práticas econômicas que vão ser adotadas por esses reis absolutistas. Quais são os princípios do mercantilismo? O metalismo, uma balança comercial favorável, o protecionismo e o exclusivo colonial. E nós vamos ver que com a intervenção, o mercantilismo ele vai trazer a ideia da intervenção do Estado na economia, né? E é nesse momento que o Estado absolutista e a burguesia mercantil vão acabar promovendo e acumulando um grande capital. E depois disso a história vai se encaminhar de fazer todas as suas mudanças e transformações para a gente chegar no nosso dia, né, até os nossos dias de hoje. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar sobre a expansão marítima europeia. Nós vamos ver como é que os europeus vão sair do continente europeu e vão além mar, né? Vamos chegar na nossa América, né? Bom, até a próxima, pessoal!